Jeremias 33, versículo 1. Veio a palavra do Senhor a Jeremias, segunda vez, estando ele ainda encerrado no pátio da guarda, dizendo: assim diz o Senhor que fez isso, o Senhor que forma isso, para o estabelecer. O seu nome é Senhor. Clama a mim, e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Porque assim diz o Senhor, o Deus de Israel, sobre as casas dessa cidade e sobre as casas dos reis de Judá, que foram derrubadas com trabucos e a espada. E eles entraram a pelejar contra os caldeus, mas para que os encha de cadáver de homens que feri na minha ira e no meu furor, porquanto escondi o rosto dessa cidade, por causa de toda a sua maldade. Eis que farei vir sobre ela saúde e cura, e os sararei, e lhes manifestarei a abundância de paz e de verdade. E removerei o cativeiro de Judá e o cativeiro de Israel, e os edificarei como no princípio, e os purificarei de toda a sua maldade com que pecaram contra mim, e perdoarei todas as suas iniquidades com que pecaram contra mim, e com que transgrediram contra mim. Só até aqui. A Bíblia, ela mostra, se você, eu gosto muito de pregar assim, ó, se você voltar um pouquinho, você vai ver lá no 32, é só você acompanhar a história. A Bíblia, ela é uma biblioteca, por isso se chama Bíblia, de histórias reais que aconteceram. Lá no 32, capítulo 32, diz assim, ó, só vou ler o título. As promessas e o sinal da restauração, a promessa e o sinal de restauração de Israel e das bênçãos espirituais. Aí no 33, já vem dizendo o que Deus falou a Jeremias, né? Estando ele ainda no pátio da guarda, o Senhor diz para ele: assim diz o Senhor que faz isso, o Senhor que informa isso, para o estabelecer, e o seu nome é Senhor. Aí Deus fala para ele no 3, clama a mim, e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Era o momento que eles estavam sofrendo por não darem ouvido à voz de Deus. Não Jeremias, mas o povo de Deus. O povo de Israel, o povo de Judá, estavam debaixo de uma iniquidade, de um pecado, de uma rebeldia, porque rebeldia é quando nós ouvimos e não atentamos em fazer aquilo que ouvimos, que era a direção de Deus. E aí, a ira de Deus se manifestou ao ponto, lá no versículo 5 diz, eles entraram a pelejar contra os caldeus, mas para que os encha de cadáveres de homens que feri na minha ira e no meu furor, porquanto escondi o rosto desta cidade por causa da tua maldade. Eles foram contra os caldeus, mas ficaram cheios de corpos do povo de Israel, do povo de Judá, porque dentro deles havia uma rebeldia. É querer ouvir o Senhor e querer fazer da sua própria forma, da sua própria maneira. É querer buscar a direção de Deus e quando sai para, ao invés de seguir a direção que Deus deu, seguir a própria direção. Mas aí, em meio a tudo isso, Deus vem e fala para ele, para Jeremias, clama a mim, volte-se a mim, fala para esse povo se voltar a mim, e eu vou anunciar coisas grandes, firmes, né? Que não sabes. Então, infelizmente, muitos de nós queremos guiar o nosso lar só, queremos
por exemplo, nós que pastoreamos a obra de Deus, que apacentamos a obra de Deus, se nós não buscarmos a direção de Deus, a gente perde a mão. E a gente perde para o inimigo, porque a gente quer ir na força do nosso braço. Mas hoje o Senhor vem por essa palavra, e bem calmo, do jeito que eu estou pregando, é assim que Deus manda eu pregar. Ele diz, clama a mim. Hoje não é o dia da mulher? Quem sabe você está tentando só, irmã. E acaba tentando debaixo de uma rebeldia. Se o Senhor disse, coloca eu no negócio, coloca Ele com você nessa luta. Chama Ele para lutar com você nessa peleja. E Ele vai te anunciar coisas grandes, firmes que você não sabe. Ele vai te dar direções que você não imagina. Para que você, na tua vida, o nome dEle venha a ser glorificado. Para que você o glorifique. Mas, infelizmente, você, nós somos levados a querer viver conforme o que nós achamos, pensamos. O povo de Israel constantemente viviam momentos de rebeldia. Vivia momento que criavam um cabrito de ouro, daqui a pouco o poste de Baal, daqui a pouco dava ouvido a outros deuses, deuses estranhos, e sofriam por isso. Aí Deus vem, lá no 6 diz assim, ó, eis que farei vir sobre ela saúde e cura, e os sararei. Olha só, se nós clamarmos a Deus, chamarmos o Senhor, tem promessa para aquele que se volta a Deus. Tem promessa para aquele que se volta à sua palavra. Quando eu clamo a Deus, eu busco a direção de Deus, a promessa é, eis que farei vir sobre essa cidade saúde e cura, e os sararei. Olha só. E lhes manifestarei abundância de paz e de verdade. E removerei o cativeiro de Judá e o cativeiro de Israel, e os edificarei, como no princípio, e os purificarei de toda a sua maldade, com o que pecaram contra mim, e perdoarei todas as suas iniquidades, com o que pecaram contra mim, e com o que transgrediram contra mim. Sabe, vamos puxar o fio da meada pela palavra? Não adianta. Não adianta eu, por mim, ficar aqui soltando frases feitas. O Senhor é contigo, o Senhor vai abençoar, o Senhor vai abrir porta. Você está buscando o sim ou pelo não, é sim. Tudo isso, por Deus, Ele quer que você seja abençoada, honrada. Aqui o maior interessado em perdoar, em sarar aquela terra, em curar, em manifestar a abundância de paz, era o interesse de Deus. Mas, infelizmente, lá no final diz que eles pecaram contra Deus, transgrediram contra Deus, tinham iniquidades contra Deus. Eles estavam pagando um preço, por isso Deus se irou. E tem momentos, irmão, que não adianta a gente pedir oração para um ou para outro, não tem como, não há outra maneira. Você quer ver a tua vida ser de fato transformada, muito mais que religião, que placa de igreja, que denominação, é você se voltar a esse Deus, clamar e dizer, Pai, qual que é a tua vontade, a tua direção, qual que é o teu querer, o que o Senhor tem para mim, o que o Senhor quer de mim. E Deus, Ele virá. Imagina, Deus sarando a tua terra, manifestando abundância de paz, de verdade, removendo o cativeiro, removendo tudo aquilo que o diabo ele já planejava, né? Mas a Bíblia diz que toda arma preparada contra o povo de Deus não prospera. E Deus purificando toda a maldade que há em nós, Deus tirando todo o pecado que pecamos contra Ele, toda a iniquidade, tudo que não presta, as transgressões, nos limpando e fazendo de nós um povo lavado e remido no seu sangue. E Ele anunciando agora coisas firmes e grandes que não sabemos, por sua palavra. Quando você aprender de fato, de verdade, até para buscar algo, você buscar no Senhor pela palavra, ter intimidade com Deus de fato e de verdade, como Jeremias
Deus estava dizendo aqui, Jeremias, ensina esse povo a clamar, ensina esse povo a me buscar, ensina esse povo a bater na porta da minha misericórdia, porque eu manifestei a ira contra eles, mas eu também tenho misericórdia, eles têm que voltar, e se voltar a mim, né? Está aqui o nome de Jesus. Se eu me volto ao Senhor, inevitavelmente, não tem como eu não ser abençoado, não tem como. Agora nós queremos tudo de Deus, mas não nos entregamos totalmente no seu altar, a nossa vida nas mãos de Deus. Você está entendendo a palavra, irmã? Hoje eu dedico essa palavra para todos que estão me assistindo, mas principalmente para você, mulher de Deus. Às vezes nós queremos falar ou agir, tocar onde não devemos tocar, falar na hora que não devemos falar, agir de uma forma que o Senhor não quer que possamos agir. E a gente põe culpa no diabo. Obviamente tudo é culpa do diabo, mas se ele teve brecha, por isso que ele entrou. Aqui a brecha que o povo de Israel teve foi a rebeldia diante de Deus. Então, no nome do Senhor Jesus, entenda essa palavra, se posicione. Eu uso muito essa palavra, posicionamento. Quando eu me posiciono diante de Deus, eu clamo e digo, Pai, sem ti eu não vou chegar a lugar algum, eu não vou vencer, eu não vou ter êxito. Ele vem e anuncia, Tiago, faz dessa maneira, vem comigo, eu vou te mostrar o caminho. E ele me limpa, tira de mim todo o peso. E agora, eu me sentindo agora, não mais só, mas agora sendo acompanhado pelo Espírito de Deus, pode ser a luta que for, Deus me dá a vitória, Deus te dá a vitória, Deus nos dá a vitória. E na nossa vida o nome dele é glorificado. Então receba essa palavra de bom grado. E veja onde. Você já falou demais, irmã. Com o filho, com o marido. Já reclamou demais, já, né? Então faça diferente. Clama a Deus. Quando eu me calo, o Senhor fala por mim. Quando eu paro de agir, não é abandonar a situação, mas tem coisas que a gente age de uma forma que não é agradável aos olhos de Deus. Então, Senhor, eu quero agir de outra forma, me dá a direção. Deus vai te dar a direção. E na tua vida o nome do Senhor vai ser glorificado. Tá bom? Essa é a palavra, Deus seja louvado. Amém.